Será mesmo que tem muitos homens querendo casar com mulher que tem filhos? Já que o argumento delas para esse tipo de conversa é que sim, tem muitos homens que querem se relacionar, querem casar com mulheres que têm filhos. Só que muitos homens não saibam, e acredito que esse aqui também não, é que tem muito homem querendo mulher casada e com filho. O que esse rapaz aqui não sabe é que quando uma mulher se torna mãe, ela se torna muito mais responsável, dona de si e empoderada. E esse é o problema. Muitos homens têm medo dessas mulheres, porque é muito mais difícil manipular uma mulher que é dona de si, que não precisa de um homem. Ela quer um homem, sim, mas ela não precisa. Porém, entretanto, o que elas não colocam nessa conversa, que é brutal, que elas não querem aceitar, é que a maioria dos homens que estão, entre aspas, querendo relacionamentos com elas, eles só querem uma coisa, que é o sexo, que é a relação íntima, e não assumir a responsabilidade de uma criança que não é dele. Porque é simples, cara, se você tocar nesse assunto numa roda de amigos, com portas fechadas, a resposta é quase um roteiro ensaiado. Pra sair, pra curtir uma noite, pra ter algo casual, se você me entende, é tranquilo, sem nenhum problema. Eles não têm nenhum preconceito com mães solteiras. Mas na hora de falar em namoro sério, casamento, em apresentar pra família, em dividir o mesmo teto, a grande maioria dos caras simplesmente puxa o freio de mão, dá um passo pra trás e não quer assumir essa responsabilidade. Porque hoje você já reparou que existe uma contradição, principalmente nesse tema, né? As mães solteiras que dizem que a maioria dos homens querem casar, querem ter relacionamentos com ela, porém, entretanto, não é bem assim. Porque ao mesmo tempo que muita gente vende a ideia de que a maternidade sozinha transformou a mulher em alguém mais forte, entre aspas, mais independente, mais dona de si, também vemos muitas mulheres dizendo que continuam em relações ruins por medo de ficar sozinhas, por insegurança emocional ou até por medo de não encontrar alguém. E do lado dessa história sempre tem mulheres se sentindo invalidadas, dizendo que homens de verdade assumem um relacionamento com elas. E do outro lado tem homens sendo chamados de imaturos, covardes ou egoístas por simplesmente só usarem elas. Que isso é uma verdade, sejamos realistas aqui. O homem que pode escolher, ele não vai escolher uma mulher de carreira e muito menos uma mulher de carreira com 3 filhos de outro homem. Okay? O cara até come mãe solteira, mas assumir mãe solteira não é coisa de, homem pica. Mas antes de eu dar minha opinião sobre tudo isso, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui uma coisa aleatória, qualquer coisa assim do tipo, e a palavra-chave vai ser mãe solteira, e se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. E no final do vídeo eu tenho um recado importante para você, se você quer mudar de vida, quer sair da CLT um pouco, quer ter mais liberdade financeira e conseguir trabalhar na sua casa, no seu conforto e até chegar a faturar R$ 5.000 por mês. No final a gente conversa sobre isso. Bom, vira e mexe, vocês já repararam que sempre entra nessa discussão de relacionamento com mulheres, mães solteiras que têm filhos. E sempre vai entrar naquela narrativa muito forte sendo repetido o tempo inteiro. Eu não preciso de homem, eu sou independente, ser mãe me tornou mais poderosa. E tá tudo bem. A maternidade realmente pode amadurecer muita gente, pode trazer responsabilidade, pode fortalecer emocionalmente, mas existe um ponto delicado aqui, porque força emocional de verdade não é discurso de internet. Força emocional aparece nas escolhas. E é aí que muita gente percebe uma contradição, porque ao mesmo tempo em que mulheres dizem estar totalmente realizadas sozinhas, muitas também afirmam que suportam relacionamentos ruins por medo de solidão e que também os homens têm interesse genuinamente nelas. Mas, que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo, quando a gente começa a entender o porquê elas jogam esse argumento, é tudo uma questão de carência. Porque veja bem, eu não estou totalizando, não estou falando que são todos os casos, mas o que eu vejo, e possivelmente vocês já repararam, geralmente a maioria dos homens que se relacionam com essas mulheres não querem ter um compromisso sério. Por quê? Entra naquela questão do cérebro masculino quando é assunto relacionamento, sabe? Como o homem funciona de uma forma mais pragmática. Para ter uma relação curta, casual, para atração física, geralmente a régua do homem desce drasticamente. Ele não tá pensando no futuro, como ela vai ser como mãe, ele não está avaliando o histórico de crédito da pessoa, ele não está pensando se ela vai ser uma boa nora ou uma boa mãe. E é puramente biológico, é um momento, é a pele. Por isso que elas dizem que muitos caras sentem atração, querem se relacionar com elas, que são mães solteiras. Mas é aquela questão simplesmente de atração, pele com pele. E o outro ponto é o compromisso. E aqui que a régua do homem começa a subir. Porque pensa comigo numa analogia simples aqui. O homem geralmente vai pensar se porventura ela
não tivesse filho, ela tivesse no auge da beleza dela, ela não fosse tão exigente como ela tá sendo agora, será mesmo que ela daria bola pra ele? Será mesmo que ela queria se relacionar com ele? Ou porque ela é mãe solteira, tem uma questão financeiramente, uma questão da proteção, provisão e tals, será que se ela não tivesse esse filho, essa situação a qual ela se encontra, ela ligaria pra mim? Ela daria uma chance? Geralmente, possivelmente, ela não daria. Então por isso que muitos homens, quando entram em relacionamentos com mães solteiras, mulheres que têm filhos, é muito difícil você ver eles assumirem uma responsabilidade que não é deles. E fora ainda que tem aquela questão da figura do ex, né? Quando você namora uma mulher sem filhos, o ex dela é passado, na maioria das vezes, né? Ele é uma foto apagada no Instagram. Mas quando você namora uma mãe solo, o ex geralmente está presente. Ele é o cara que vai buscar a criança no fim de semana, na sua casa, se você levou ela para dentro da sua própria casa. Ele é o cara que manda mensagem no domingo à noite, porque a criança tá com febre e tal. E veja bem, no cenário ideal, esse ex é um cara maduro, resolvido, que segue a vida dele. Mas a gente sabe que a vida real não é um comercial de margarina. Muitas vezes você tá lidando com um ex problemático, um cara que ainda tem sentimentos, um cara que quer infernizar a vida da ex-mulher, ou pior ainda, um cara enrolado com coisas que você nem quer saber. E de repente você só queria um relacionamento tranquilo e se vê no meio de um fogo cruzado que não é seu. Você comprou uma briga que não te pertence. E isso é um dos argumentos do porquê muitos homens não querem assumir responsabilidade com mães que têm filhos. O outro ponto que vocês já viram vídeo na internet de muitas mães solteiras que entram em trends, né, dizendo que tem muitos homens que querem ficar comigo, tem muitos homens que querem assumir meu filho e tal. Mas, cara, todo vídeo que ela faz, por que ela ainda tá solteira, né? Por que ela não tá no relacionamento? Porque entra naquele ponto que elas não querem chegar. Tem homem que vê uma mulher fragilizada emocionalmente e pensa, ali eu vejo vantagem. E isso existe. Tem cara que percebe a carência, cara, percebe a necessidade emocional, percebe até uma questão da baixa autoestima delas e usa isso ao favor dele. Não porque quer compromisso na cabeça delas, que elas pensam, não, o cara se interessou comigo, mesmo eu sendo mãe solteira, então eu tenho alguma coisa a oferecer. E não é porque ele admira ela como uma pessoa profundamente, mas porque ele achou uma brecha na vida dela que ele vai usar ela, cara. Isso é fato. Eu já vi em pessoas bem próximas a mim acontecerem isso, você já viu também. Várias mulheres aí nas redes sociais são uma prova viva disso, que vira e mexe, ela sempre usa esse argumento. E tem vários homens que querem me assumir mesmo sendo uma mãe solteira. Porém, majoritariamente, a grande massa desses homens que, entre aspas, mostram interesse é por simplesmente usarem elas. E usarem elas daquele sentido que vocês sabem muito bem, né? Eles não querem nenhum tipo de compromisso, eles só querem aquele ditado, né? Virar os olhos. E aqui entra uma verdade difícil delas assumirem, é que o tipo de pessoa que a gente atrai também conversa com a forma como a gente se posiciona. Postura comunica, comportamento comunica, limites comunicam. Quando alguém aceita migalha emocional repetidamente, muita gente oportunista percebe. E aí começa aquele ciclo, relacionamento sem clareza, promessas vagas, contato só quando convém, desaparecimento, volta emocional e manipulação. E o pior é que muita gente já entra percebendo esses sinais, mas ignora. Porque quer tanto ser amada que aceita qualquer coisa parecida com atenção. Só que atenção não é compromisso, desejo não é amor. E presença momentânea não significa intenção séria. Hoje, muita gente está confundindo validação emocional com relacionamento. E isso acontece principalmente com as mães solteiras. Não em todos os casos, mas majoritariamente acontece. Por isso que a gente vê uma grande onda, né, de trends de empoderamento, de uma autovalidação que elas sempre tentam buscar, de colocar nas redes sociais, mostrar que elas estão felizes, que elas são empoderadas, que tem vários homens querendo relacionar com elas e tal. Mas quando desliga as câmeras, a verdade tende a ser cruel. A maioria desses caras que vão se relacionar com elas só estão lá por um interesse único, que vocês já sabem. Agora, do lado desses homens que assumem uma mãe solteira, uma mãe que já tem filho, você com certeza conhece ou já ouviu aquele cara que tem uma vida super estruturada, ganha bem, tem um carro legal, mas fisicamente não é lá essas coisas, porque sejamos realistas aqui. É esse discurso que hoje em dia tem, que beleza não importa e tal, é só da primeira página, porque, querendo ou não, ainda é um requisito forte, né? Principalmente pro homem. O homem ainda tem aquela questão financeira, uma questão econômica, uma questão de provisão, mas a beleza também conta. E de repente você vê esse cara namorando ou casado com uma mulher que é um verdadeiro avião, uma mulher lindíssima, nível modelo, que você olha e pensa, cara, como é que ele conseguiu? E aí você descobre que ela tem
2, 3 filhos de cada pai diferente. O que acontece nesse caso é um acordo não falado, um trade-off, uma troca. Esse cara muitas vezes aceita o pacote completo, entre aspas, né, o filho, a responsabilidade, os ex dela, porque essa é uma moeda de troca que ele tem que acessar para ter o nível de beleza e status feminino que ele jamais conseguiria se essa mulher estivesse solteira e sem filhos. Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Que esse é o ponto que sempre eu vejo. Pra ele, veja bem, o preço a pagar para ter uma mulher daquele calibre, desfilando de mãos dadas com ele no shopping, por exemplo, é assumir a bronca. Ele vai pensar assim, cara, beleza, beleza, ela tem um filho de 5 anos, ela tem 3 filhos, eu tenho dinheiro, eu banco, eu cuido, mas olha a mulher que está do meu lado. E esse é um pensamento que eu vejo que muitos homens, que se a gente analisar o perfil mais afinco, tem uma questão da baixa autoestima, uma questão que não teve relacionamentos, ou se já teve relacionamentos, ele era aquele cara que se entregava por inteiro, ele não via maldade na parceira, ele não via as red flags que ela mostrava, e ele era o famoso passivo da relação, sabe? É uma verdade que se você mostrar pra elas o porquê muitas vezes os homens interessados com elas, ou que têm relacionamentos com elas, geralmente elas não escolheriam para ser um parceiro se elas não tivessem filhos. Esse é o perfil de homem que tanto querem elas. Muito provavelmente é um homem que não tem um valor estabelecido dentro de si, não tem critérios para ter um relacionamento. É esse perfil de homem que majoritariamente elas sempre vão atrair para assumir a responsabilidade desse possível relacionamento, entende? Porque a outra parcela desses homens que na cabeça dela estão mostrando interesse é porque simplesmente querem usar elas, querem aproveitar da vulnerabilidade que elas mostram, da fragilidade que elas têm, e elas não enxergam isso porque na cabeça delas é tudo porque elas são empoderadas. Sempre vai ter uma mais disponível, sempre vai ter uma sem um passado, sem filhos, enfim. E dói não ser escolhida porque você teve uma história anterior e tem filhos. Mas enfim, eu quero saber de você. Você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei no vídeo? Comente aqui nos comentários. E também se você gosta dos meus conteúdos que eu sempre trago aqui pra vocês, que é totalmente de graça, não te custa nada, porém se você quer dar uma ajuda financeiramente a me manter nessa plataforma, a me dar um gás a mais, motivação para continuar editando e postando os vídeos, tem algumas formas que vocês podem contribuir, que está tudo aqui na descrição. Copiando e colando o Pix, que vai direto na vaquinha, o QR Code, que também vai direto lá, o Apoia-se, que está aqui na descrição, que vocês conseguem contribuir normalmente, e no próprio YouTube tem a opção de deixar um valeu demais, que vocês também podem sugerir um tema de vídeo, colocando junto com o valeu demais, que eu vou dar mais prioridade. E da forma grátis é deixando um like, comentando no vídeo, se inscrevendo no canal, hypando se você está no seu celular e compartilhando com alguém. Ah, e aquele recado que eu queria falar pra vocês é porque você ainda não conquistou sua liberdade financeira e geográfica. Você trabalha pra caramba, o salário não valoriza e a liberdade financeira parece cada vez mais longe. Te falaram que pra ganhar dinheiro na internet você precisa ser gênio da tecnologia ou já ser famoso, que é uma mentira. Por isso você precisa conhecer o curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. Tá aí pra você ser a prova viva de que dá pra ganhar dinheiro pela internet com uma profissão que cada vez mais está ganhando muito bem. E esse curso é uma parceria com a Lai do canal Meu Notório Mundo, que ela tem uma ampla experiência com design e já trabalha com isso há muito tempo, e o Felipe do canal Espectro Racional. O passo a passo mais completo do Brasil para você sair do zero e criar uma renda de até R$ 5.000 por mês usando o Canva gratuito. Não é aquele curso de apertar o botão e pronto. É um método de negócio completo. Você vai aprender a vender, precificar, captar cliente e construir sua liberdade financeira e geográfica. E o melhor ainda, ele é vitalício. Independentemente do conteúdo que eles postarem lá, você vai ter acesso a ele normalmente. Então galera, por que você ainda não escolheu um propósito para esse ano? Ter uma renda muito boa e o melhor ainda, trabalhar em casa no seu conforto. Se você se interessou, chega de enrolação e clique no link fixado que está aqui na descrição para você ir direto. Não perca essa oportunidade, a oportunidade não espera e não deixa para depois.